E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje dessa derrota do Cruzeiro 2-1, né? Um jogo que o Flamengo foi muito mal. Começou bem no início do jogo, tendo mais a bola, né? É, pressionando o Cruzeiro no campo de ataque deles. Mas o Flamengo logo sucumbiu à marcação do Cruzeiro. Errou muitos passes, né? Deu muitos passes errados e acabou sucumbindo à derrota por 2-1. Né? O Flamengo sofreu um gol do Caio Jorge no início, com 14 minutos do primeiro tempo. Aí depois mudou a forma de jogar, foi para cima do Cruzeiro. E no finalzinho a Arrascaeta conseguiu empatar o jogo. Né? E a gente pensou que não, aí estava tudo zerado, poderia agora ter a chance de ganhar o jogo. Mas o que voltou no segundo tempo não foi o time do Flamengo. O Flamengo muito mal, né? O Cruzeiro teve várias chances para fazer o 2-1, né? Fazer gols. O goleiro do Flamengo foi o melhor em campo, na minha opinião. E a derrota é justa, né? Talvez seja o pior jogo, né, do Flamengo nessa era do Felipe Luiz. Um jogo que o Flamengo criou muito pouco, deixou muito a desejar. Fala dos jogadores, um por um, né, gente? Rossi. Só pra dizer do público, 52 mil presentes no Mineirão. Eu tava lotado, mas tava com um grande público. Rossi, o melhor em campo, na minha opinião. Wesley, um dos piores em campo. Um dos piores. Ortiz, fez um jogo ok. Ok. Léo Pereira, mal. Tá fazendo pênalti besta. Já é o segundo que ele faz nessa temporada. E nos dois que ele fez o pênalti, a gente perdeu o jogo. Né? Contra o Central Córdoba e agora contra o Cruzeiro. Alexandre fez um jogo ok. Foi brilhante. Pulgar, do meio, tava abaixo, mas do meio de campo ele foi o melhor. Em comparação com os outros, né? De La Cruz mal, errou o passe, que foi pressionado na jogada que ele errou o passe, né? Pro gol do Cruzeiro, o primeiro gol. Arrascaeta abaixo também, não fez um grande jogo, apesar de ter feito o gol. Gerson mal, na minha opinião, mal. Cebolinha, mais ou menos, foi um jogo, chutou pro gol, arriscou, mas pouco ainda. Pedro fez um jogo, teve chance, né? De movimentação, teve uma chance no segundo tempo para fazer um gol, mas bateu na mão do goleiro Cássio. Varela, não dá para avaliar, pouco tocou na bola. Luiz Araújo, pouco criou. Michael, mal. Juninho, mal. E Bruno Henrique, mal. Teve uma chance de cabeça no segundo tempo, depois do segundo tempo que o Flamengo não criou praticamente nada. E foi essa jogada do Bruno Henrique, já nos 30, lá pros 30 do segundo tempo. Pessoal, assim, o que fica de lição, né? Algumas coisas, né, que a gente tem que falar. Léo Pereira é o melhor nome pra estar na zaga? Não é hora de colocar o Danilo? Eu acho Danilo mais jogador. Tá pedindo passagem. Léo Pereira tá cometendo alguns erros bestas. Cometendo alguns pênaltis, né? Então era bom trocar. Dar chance pro Danilo. Danilo é mais jogador, né? Assim, quando o meio de campo do Flamengo tá mal, não é melhor trocar? Não é melhor colocar outros jogadores? O técnico demorou a mexer. Ontem, no segundo tempo, o Flamengo tava morto em campo. Né? O Cruzeiro tava sobrando, tendo chances, quase fazia o segundo gol e o Flamengo um pouco fez. Né? Pouco mexeu no meio de campo. Né? As mexidas não surtiram efeito. Michael e Bruno Henrique estão muito mal, né? Pouco criaram, pouco acrescentaram quando entraram. Michael pouco fez. Bruno Henrique também. Será que eram esses jogadores que eram para entrar primeiro? Será que não era um Matheus Gonçalves para entrar? Um Luiz Araújo para entrar? Será que não eram esses jogadores? Outro menino da base, por exemplo. Michel tá muito mal. Bruno Henrique também. Entendeu? Então o Bruno Henrique tem uma chance, mas só uma chance. Pouco fez no segundo tempo. Aí ele improvisa Bruno Henrique, o técnico improvisa Bruno Henrique no lugar de Juninho. Bruno Henrique no lugar de Pedro. Não confia no Juninho. Então pra que contratou? É porque era barato? Né? Porque não tinha dinheiro para contratar um jogador melhor? Então é tudo isso que fica essas questões, né? O técnico do Flamengo é um bom técnico, tá em início de carreira. O técnico do Cruzeiro é mais técnico que ele, foi melhor que ele, e ele pouco reagiu no jogo, né? Então, é uma pena, espero que ele tire lições, escale uma equipe competente, competitiva, para o jogo contra o Central Córdoba na Libertadores. O Central Córdoba não está bem no Campeonato Argentino, tá, gente? Não está bem. Mas na Libertadores eles ganharam da gente. E o Flamengo precisa ganhar do Central Córdoba para voltar à fase da zona de classificação. Se o Flamengo perder, complica demais a sua vida na Libertadores. Até o empate é ruim. Porque o Flamengo precisa ganhar, precisa dar uma resposta para a torcida depois dessa derrota contra o Cruzeiro, que jogou mal. Teve 6 chutes no gol, 6 chutes no jogo, 4 no gol. Pouquíssimo aproveitamento para um elenco que tem tanta qualidade.
Não é isso? E só pra terminar, gente, a questão da notícia do dia, né? Segundo alguns jornalistas, o Vene Casagrande falou primeiro que o Flamengo tá interessado no João Félix, que é o jogador meia, que é do Chelsea, que tá emprestado pro Milan. Assim, ele não vive um bom momento, né, gente? Começou bem no Benfica, aquela coisa toda, mas tá sendo emprestado, negociado clube após clube. E não consegue render. Não tem bons números nessa temporada. É um jogador que, ok, pode sobrar no futebol brasileiro, né? Aqui o nível é mais baixo em comparação com a Europa, mas ele não tá se destacando na Europa. Um jornalista disse que a negociação é difícil. Teve uma informação com uma fonte, um dirigente do Flamengo, disse que a negociação é difícil. Então, não vamos criar muitas expectativas, vamos ver se ele vem ou não. Mas é muito difícil que ele venha, né? Mas pode ser que o Mundial aí, né, chame a atenção de jogadores europeus. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha, comenta aí o que vocês acharam do jogo. Quem foi o pior na sua opinião? Quem foi o melhor? Quem se salvou dessa terrível derrota do Flamengo? Né? Uma derrota merecida, justa, porque o Cruzeiro foi melhor. Né? O Flamengo não jogou, não fez por merecer. E o pênalti no finalzinho fez justiça ao desempenho do Cruzeiro no jogo. É isso, valeu, até a próxima.